Aspas. Diz-se geralmente que o imposto é o melhor meio que o contribuinte tem de colocar a sua fazenda. Isto quer dizer, o contribuinte tem, em retribuição do auxílio que dá ao Estado, ampla proteção da sua fazenda, da sua vida, da sua higiene, da sua honra. O contribuinte paga ao Estado os serviços que dele recebe. Serviços que se chamam polícia, higiene, viação, canalização, iluminação, proteção, etc. O governo ilumina-lhe as ruas, abre-lhe as estradas, protege-lhe a sua propriedade, garante-lhe a segurança do seu comércio, conduz-lhe higienicamente as águas que ele há de beber, fiscaliza-lhe os gêneros que se há de alimentar, calça-lhes as ruas, organiza as forças que o hão de defender, etc. O indivíduo assim encontrado, facilitados os obstáculos materiais, prossegue mais seguramente na via dos desenvolvimentos e das abundâncias. Por aqueles serviços, paga ele ao Estado tanto, é a melhor despesa que pode fazer. É a compra da sua segurança, por isso se diz que o imposto é a melhor maneira de colocar a fazenda, porque sem aquela proteção, nem comércio, nem indústria, nem desenvolvimento agrícola, nem culturas. Mas, quando o governo não desse à polícia, nada havia que justificasse o tributo. É o caso em que nós estamos nessa cidade. Por que motivo? Em virtude de que proteção, de que garantia se pagam nesta cidade impostos? É porventura pela regalia de poder pisar nas calçadas e receber a luz do sol? É pela garantia de poder semear, pela liberdade de poder viver? O Estado não tem nesta cidade o direito a receber o preço de serviços que não presta. Ele não protege, não defende, não policia, não cura da higiene, não faz nada. E hão de os contribuintes fazer o sacrifício da sua abundância, do seu trabalho, do seu pão? Hão de fazer o sacrifício do seu sustento para terem o prazer de ser desprezados? Ou o governo nomeie outras autoridades ou faça cumprir a estas o seu dever. A questão não é de nomes, é de fatos. A relação social é uma permutação de dever. O povo cumpre o seu dever de contribuição. O governo, sob pena de desonestidade, deve cumprir o seu dever de polícia. Essa de Queiroz disse isso no Jornal do Distrito de Évora em 12 de maio de 1867. E é com este trecho atual, deste texto de mais de 150 anos, que eu lhes dou as boas-vindas. Eu sou Tiago Pavinato e começa agora o Linha de Frente desta terça-feira, dia 4 de julho de 2023. Os nossos convidados hoje, especialmente selecionados para tratar do tema que é o tema do momento do Brasil, a reforma tributária, são Daniel José, Alan Gani, Cristiano Vilela e Davi Andrade. Nós seremos a sua companhia até às 16 horas e espero que vocês também sejam a nossa companhia sob pena de terem os seus tributos aumentados. Pois é, meus queridos, depois de décadas de fracassos, a Câmara dos Deputados tenta aprovar ainda nesta semana, avançar na discussão da reforma tributária com a votação de uma PEC que unifica 5 tributos sobre consumo. 3 federais e 1 estadual, municipal. A mudança pode colocar o Brasil no mapa dos países que cobram imposto sobre valor agregado, reduzindo a burocracia para empresas e abrindo portas para o ingresso de maiores investimentos internacionais. Em busca de uma marca emblemática para sua gestão à frente da Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, tem se colocado como uma espécie de fiador da reforma tributária. O parlamentar vem convocando reuniões para discutir os pontos da proposta e pedindo aos deputados para dar uma chance ao texto antes de criticá-lo. A votação pode acontecer até sexta-feira desta semana. Daniel José, você leu esse texto, eu tenho certeza, conhece os pontos críticos, os pontos favoráveis. Nós vamos começar aqui uma conversa, sintam-se livres para interferir, para perguntar, para esclarecer. Qual é a sua opinião sobre o texto da reforma que começa a ser discutida na Câmara nesta semana? Boa tarde, Pavinato. Boa tarde aí a todos os queridos aí
amigos presentes aqui na mesa, todos que estão acompanhando a gente aqui na PAN. Olha, Pavi, essa é um projeto extremamente importante para o desenvolvimento do país, porque passa a simplificar a base de impostos cobrados hoje no Brasil, que é um sistema extremamente caótico e que precisava, já a longa data, de uma atualização. Esse é um debate que já existe por quase 30 anos, na verdade mais de 30 anos, desde a Constituição de 88. Esse debate já se iniciou, né, de ter uma reforma tributária e que agora amadureceu. Na Constituição de 88, colocaram o sistema tributário, estavam debatendo, não estavam de acordo e ficou do jeito que está. É isso que exatamente. E aí o que vários economistas razoáveis defendiam era já, logo em seguida, depois da Constituição, as discussões de uma nova reforma tributária. Ela tem pontos positivos que vale a pena a gente debater aqui ao longo do programa. Ela tem problemas sérios em questões de governança, sobretudo nos impostos subnacionais, né, que são os impostos estaduais e municipais que se unificaram. Então, para determinar o quanto que vai para cada estado, quanto que vai para cada município, vai ser uma guerra enorme. Ainda bem que a gente tem aí o governador Tarcísio, que tem feito um trabalho muito importante de liderar a discussão da reforma tributária lá em Brasília, para não deixar que São Paulo e diversos outros estados que têm grandes contribuições na economia brasileira fiquem para trás e tenham perdas significativas de receita ao longo dos próximos anos. Então esse é um ponto que eu acho que é um ponto crítico. O Conselho Federativo, a governança que ele vai ter, é o nome que está sendo dado para esse órgão que vai determinar o quanto que vai de impostos para cada estado e para cada município. Lembrando que nesse projeto da reforma tributária, a gente vai ter 2 IVAs, né? Um IVA federal e um IVA subnacional, que é aquele que vai ser alocado para estados e municípios. Então, esse daí vai ser onde a gente vai ver problemas maiores. E, infelizmente, um outro ponto que deveria melhorar, né, no final de contas, é a grande concentração de recursos que o governo federal utiliza. O governo federal é um grande concentrador de receitas de tributos, ao ponto que o maior orçamento do Brasil é o do governo federal, o segundo maior é o do governo do estado de São Paulo. Só que o orçamento de São Paulo é quase 20 vezes menor do que o orçamento do governo federal. Ou seja, um estado que concentra 1/3 da economia nacional tem ali um orçamento 20 vezes menor que o do governo federal. Então seria muito importante que essa reforma tributária também, de alguma maneira, desconcentrasse esses recursos do governo federal e alocasse mais nos estados e municípios. Mas infelizmente isso não vai acontecer de uma forma como a gente gostaria, uma vez que são 2 IVAs e que a unificação dos impostos federais vai concentrar os recursos no governo federal e a unificação dos impostos estaduais e municipais vai também alocar os recursos para os estados e municípios. Mas, de uma maneira geral, diante daquilo que a gente tem hoje, é uma melhoria, sem dúvidas, é inquestionável que o sistema que a gente tem hoje é o pior dos mundos, é o manicômio tributário, como muitas pessoas dizem, e que a gente vai poder ter a chance de ter um sistema mais justo, um sistema mais transparente, que vai dar mais previsibilidade para as empresas, para o setor privado produzir e ser, no final de contas, cada vez mais competitivo a nível internacional, inclusive. Isso aí é fato. Eu participei do primeiro Doing Business em Brasil, lá nos idos de 2004, 2005, eu não lembro ao certo, eu trabalhava no Linklaters naquela época, e a gente fazia tipo um roteiro, né, quais eram os pontos fracos e fortes para fazer negócio no Brasil, e os 2 pontos em todas as edições desse manual foram sempre legislação tributária e legislação trabalhista, né, são os 2 grandes óbices. Né? Que a gente vê. E isso aí, o que eu vejo, eu até peguei um gráfico, quando a produção estiver pronta, me avisa que eu quero colocar aqui, eu quero fazer uma pergunta em cima dele. Tá? Ó, tem um gráfico aqui que eu vi no jornal O Estado de São Paulo, eu quero reproduzir para vocês, eu achei muito interessante, né? Essa reforma, ela quer fazer o quê? Dos vários impostos federais, ele vai unificar 3, que é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, e o PIS, que é o Programa de Integração Social. Pode deixar na tela ainda, né? Vamos pegar estes três impostos federais, vão virar a Contribuição sobre Bens e Serviços, está sendo chamado de CBS. Isso. Aí depois vamos pegar, né? Vamos imaginar os 3 principais impostos estaduais e os 3 principais impostos municipais. Dos 3 estaduais, vamos pegar um
que é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e vão fazer um mix com o ISS, que é municipal, que é o Imposto sobre Serviços, e vão criar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Agora, quando a gente olha quem nos acompanha pela internet e pela TV, consegue ver esse gráfico e consegue imaginar melhor, Alan Gani, a minha preocupação é a seguinte: o Brasil está caminhando no sentido das nações em que é mais interessante fazer negócios por conta dessa desburocratização, dessa aglutinação de impostos sobre uma nomenclatura. Agora, o que a gente vê aqui, a gente sabe que existem outros impostos, taxas, encargos, etc. e tal. A gente não vai fazer um metsa-metsa, a gente não vai bagunçar mais, porque a gente está fazendo dois IVAs, né? Um federal e um estado municipal. E outros vão ficar ainda. A gente não está criando uma bagunça ou é uma impressão minha? Eu tô nessa linha de que é uma bagunça, que é ruim o nosso sistema tributário, sem sombra de dúvidas. Agora, ele pode piorar. E por que ele pode piorar? Primeiro, né, você vai concentrar toda a arrecadação nesse Conselho Federativo. Então, na prática, você está atribuindo mais poder para a União, para o governo federal. Vamos lembrar aí que é o governo do PT. Então isso já quebra esse pacto federativo do Brasil, né? O Brasil não é uma federação de verdade. Então esse é um primeiro ponto. Não é isso que o Tarcísio foi em Brasília para fazer um lobby contra isso? Exatamente. O que é? Como é que vai ser arrecadado? Explica isso, de concentrar o dinheiro na esfera federal. Então você teria essa espécie desse conselhão que arrecadaria esse imposto, né? O IBS, que une o ISS com o ICMS, e a partir de alguns critérios haveria o repasse para os estados. Então, primeiro, né? Isso já quebra o pacto federativo. Segundo, como é que a gente vai fazer essa regra de transição? Porque você tem um período aí que vai coexistir dois sistemas. E isso, evidentemente, vai causar atritos. Então, esse é um ponto que eu acho bastante sensível e que pode tornar o sistema mais bagunçado do que ele já é. Porque, querendo ou não, a gente armou aí um sistema tributário complexo e ineficiente, mas há um equilíbrio dentro desse sistema. Como é que a gente agora vai modificar este equilíbrio propondo essa nova reforma? Você pode piorar. Reforma é uma daquelas palavras que tem uma conotação positiva, né? Reforma parece que é legal, que sempre vai ajudar. Mas a gente sabe que uma reforma tributária, ela está atacando principalmente o quê? A simplificação tributária. Nessa era de harmonização facial, meu querido, reforma já não tem um sentido positivo. Só a gente sabe que pode ficar uma demonização facial. Estão fazendo uma harmonização facial ou realmente interessa? Porque assim, parece interessante, mas o problema né, Cris? Os municípios, eles têm variadas percentagens de ISS. Tanto que aqui em São Paulo, recentemente, tomou-se uma medida porque muitas empresas estavam indo abrir sede em Barueri, porque o ISS de lá é muito menor que o ISS de São Paulo. Vai ser uma taxa única para todos os municípios do Brasil? Exatamente. Primeiramente, boa tarde para você, Pavinato, e todos que estão na mesa e que acompanham também o Linha de Frente. São essas as perguntas que ficam sem resposta justamente por conta do que o Alan Gani colocou bem aqui, que é a questão do desprezo ao Pacto Federativo. Então você vê que com esse projeto, com esse relatório que está aí... O que é Pacto Federativo? Primeiro, porque nos Estados Unidos a gente sabe que a gente é colônias inglesas. Os estados eram de fato estados. Então houve um pacto para eles se formarem. No Brasil isso nunca existiu, vamos combinar. O que é o Pacto Federativo? É uma história da carochinha? O que é? É uma coisa que inventaram para dizer que isso aqui é uma federação? O que significa Pacto Federativo? Você veja, Pavinato, que o Brasil há muitos e muitos anos tenta copiar os Estados Unidos. E o Brasil, num determinado momento, na instauração da República, daquela novidade que se constituía no Brasil, o Brasil
teve o interesse em copiar o modelo americano. Mas como você bem colocou, diferentemente dos Estados Unidos, que eram colônias e que se uniram num estado, num país que composto por esses estados, no Brasil já existe o Brasilzão, ficou dividido onde cada estado é um estado. Então a lógica foi inversa, foi de cima para baixo. Esse pacto aí, se você tocar o hino nacional de trás para frente, você vê um pacto com... É aí que você mostra o que realmente é a Federação Brasileira, onde, na verdade, se tomam decisões de cima para baixo e os estados e municípios que acompanhem. O fato é que, nesse momento, se está tentando isso. A pouca autonomia que os estados e municípios têm no que se relaciona aos seus impostos, no que se relaciona à sua arrecadação, com essa proposta ela está sendo tirada de lado. Por quê? Porque a arrecadação do ISS e do ICMS, ela vai ser feita por esse conselho no plano nacional. Então, estados e municípios vão perder a autonomia para fazer a sua avaliação com relação a percentuais cobrados, com relação à sua escolha de manejo daqueles recursos. Então, aquilo que se fala muito que nós devemos ter um governo menos Brasília e mais Brasil, com essa reforma ele vai ser o oposto. Ele vai ser menos Brasil e mais Brasília. Explica pra gente, doutor Davi. No imposto federal é fácil, né? Você juntar IPI, COFINS e PIS. Não muda nada. Ao invés de você pagar 3 boletos, você paga um só. É mais fácil. Ponto. Agora, essa questão do estadual municipal, como é que é hoje? O municipal você paga para o município, então já cai no cofre da prefeitura. O estadual você paga para o estado, cai no cofre do estado. Isso. E agora eles vão querer receber o estadual municipal num cofre de um conselho federal e depois devolver? Como é que funciona isso aí? Esse é o grande problema, no meu modo de ver. Boa tarde a todos, Pavinato, boa tarde aos colegas da mesa, a grande audiência da Jovem Pan. Eu me preocupo muito com essa questão da reforma, porque sob o mote da simplificação da carga tributária, né, simplificação do sistema tributário, corre ao lado, e no meu modo de ver, essa é a maior gravosidade dessa proposta de reforma, um avassalador aumento da carga tributária, não tem a menor dúvida disso. Isso vai acontecer, já está acontecendo por meios transversos, né? O governo federal já mudou o cálculo de PIS e COFINS para as empresas já estão pagando mais. Esse modelo vai ser um modelo que a transição vai ser longa, né? Então, os empresários, os contribuintes vão conviver com a carga tributária, com o sistema tributário antigo e o novo durante muito tempo. Quem vai garantir que as alíquotas de um serão compensadas com o aumento ou a redução do outro? Eu não aposto nem um centavo nisso. Então, acho que vai haver um aumento. O setor de serviços, por exemplo, numa conta rápida, nós vamos ver que vai ser fortemente atingido com esse IVA. E esse IVA, né, considerando os dois IVAs, né, o IBS e o CBS, ainda tem outro impostinho, hein? Ainda tem o imposto seletivo, que o governo vai tributar. Cigarro, bebida. O grande irmão tem que cuidar da gente, também? Né? Bebidas. Mas e aí? E a picanha com a cervejinha? Pois a picanha vai baratear, a cerveja vai encarecer, no final das contas vai ficar... O churrasco ficou mais caro. Vai ficar mais caro de qualquer maneira. A cervejinha do brasileiro. Então, veja, Pavinato, eu penso que concordo inteiramente com o Daniel, é um manicômio tributário. O sistema tributário brasileiro é de uma complexidade que não existe no mundo. As empresas gastam quase que outro tributo para se manter em integridade. Sim. Né? Pagam 3 muito. meses de administração tributária. Pagam muito, é um absurdo. Um absurdo. Então, realmente tem que existir uma simplificação. Mas, olha, para que esse assodamento? Como o Daniel disse, desde a Constituição de 88, eu me formei em 1988, havia a Constituição nascer, desde a Constituição de 88, se fala de reforma tributária. E agora se coloca na mesa um projeto complexo, né? Um texto cheio de detalhes. Sim. E para ser votado em 2 semanas? Quer dizer, vai obrigar os congressistas, com o nível que conhecemos os nossos congressistas, né? Sabemos o grande nível que todos têm. Votar um texto desse, numa complexidade dessa, em 2 semanas? Veja uma sandice isso, gente. Não, a reforma da Previdência. Quando a gente foi discutir para valer a reforma da Previdência, começou em 2018 com o Temer, começou a discussão ali, a Jovem Pan
encabeçou uma campanha muito legal, né? Falando, né, da reforma dos empresários, todo mundo explicando. Foram ali o quê? 2 anos, basicamente, explicando. Depois teve uma ampla discussão no Congresso Nacional. Demorou. Exato. A reforma tributária, que é uma coisa. É ali, vamos votar em 15 dias. E um ponto que eu acho que é muito importante complementar é que, assim, como sempre, o Brasil faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Mas peraí, ou no Congresso não estão os sábios da nação? Ah, pois é. Eles foram eleitos para porque eles entendem do babado? Eu não sei que país é esse. Não, porque Montesquieu, no espírito das leis, Montesquieu fala isso. É a Suíça. As pessoas que são eleitas representantes, elas se colocam à disposição do representado justamente porque elas entendem melhor. No Brasil a coisa é um pouco diferente. Os deputados chegam lá comprando voto e chegando lá eles pegam, faz o quê? Vendem o voto deles pro governo. Exato. É uma coisa meio mais transacional. Não, vamos falar de todo mundo. Não. Os 92,7. Assim você complica. Mas a questão é o seguinte, no Brasil a gente faz tudo ao contrário. O que seria o caminho ideal para a gente trabalhar essas grandes reformas de estrutura do Estado brasileiro? É começar com uma reforma administrativa, aí você corta a despesa, 2/3 do orçamento público é pessoal, aposentadoria. Se você não gera RH, não vai rolar. Então, era fazer isso. Aí depois reforma tributária, porque aí você gera um espaço de segurança, de orçamento, para conseguir fazer uma reforma tributária sem se preocupar se os orçamentos vão quebrar ou não. E sem, para isso, aumentar a alíquota absurdamente. E no terceiro passo, um arcabouço fiscal. Exato. A gente fez o contrário. A gente foi primeiro no arcabouço fiscal, depois reforma tributária e reforma administrativa. Deixar para lá. Quem sabe em 2070 a gente vive o caos, Aqui, desde a Constituição de 88, olha que média sinistra, né? Foram editadas 37 normas tributárias por dia útil no Brasil. É isso mesmo. Desde 88, Uma grande empresa gasta 34 mil horas por ano para apurar e pagar impostos. É isso. Uma empresa de médio porte gasta 1.500 horas por ano. Hoje ninguém sabe quanto paga de imposto sobre o consumo e vai continuar sem saber porque esta discussão não está tratando do consumo. Ou seja, pro brasileiro, agora, assim, no bolso do brasileiro, ninguém vai com esta reforma não vai mudar nada. Pro bolso da gente que vai lá com o cartãozinho, compra e volta para casa. Não muda nada. Consumo, por enquanto. Sim. É isso. Isso ainda não está muito claro. Não, então, esse é o ponto fundamental que você tocou. Porque assim, a gente vai discutir a alíquota num segundo momento. Você está dando um cheque em branco na mão do governo. Exato. São vários pontos que são importantes. Acho que a gente já tocou vários deles, né? Um primeiro ponto que eu acho que é fundamental é essa questão do Pacto Federativo. Como é que os estados e os municípios se relacionam com o governo federal? Essa discussão... Meu cãozinho xuxo. Essa discussão está meio morta, porque o governo federal fez o seguinte, vamos segregar, a gente não vai unir tudo no imposto só, a gente faz o imposto que é federal e o imposto que é pro resto. Então, nisso, o governo federal se protege. A gente se protege, a gente vai garantir as receitas que a gente tem e dane-se o resto. Exato. Foi isso que aconteceu. E aí vocês vão se decidir depois como fazer esse conselho federativo aí para decidir o quanto vai para São Paulo, quanto vai para o Espírito Santo, quanto vai para o Pará. Isso. Vai ser mais ou menos isso. Quanto vai para Santo André, Bragança, lá minha cidade. Mas não é porque Atibaia. o conceito de federal também é relativo? Está uma relativização do conceito. Porque, vamos voltar para os Estados Unidos, né, que é o paradigma de federação. Lá você tem a justiça estadual e a federal. Sim. Uma não se intromete na outra. Aqui não, tudo que acaba no Tribunal do Estado vai para Brasília. É porque tem um só Código Civil, um só Código Penal, um só Código de Trânsito. Lá não, cada estado tem seus códigos. Exato. Então já matou. Agora você tirou a autonomia judiciária, agora você está tirando a autonomia tributária, financeira. Agora acabou mesmo, não tem mais. Aí acabou. É igual a República Democrática da China. Né? O democrático fica só para inglês ver. Para chinês ver. Aí fica. Nós estamos desde fevereiro
quando foi criada a primeira comissão da reforma tributária, discutindo reforma tributária, discutindo entre aspas. Porque a gente acompanha todos os dias no jornal, você vai, entrevista, tudo mais, e de fevereiro até junho, a gente só via todo mundo, né, do governo, parlamentares, empresários, todo mundo dizendo, olha, a reforma tributária é muito boa, ela vai diminuir esse manicômio tributário que tem no Brasil, isso é muito bom, tudo bom. Só que ninguém discutiu, ninguém colocou o guizo no pescoço do gato. É só agora, aos 45 do segundo tempo, que vem um relatório mostrando esse tipo de situação, que você está, com esse relatório, tirando o poder de estados e municípios, colocando o poder todo na mão do governo federal, que é quem vai dar as cartas, especialmente nessa divisão tributária do comitê. Então, você vê que só no finalzinho se coloca a verdade na mesa. E agora que coloca a verdade na mesa, realmente não dá para deixar aprovar um projeto do jeito que está, um projeto que daí não foi, não está sendo discutido desde fevereiro, não está. Não tinha esse texto. Projeto com esse texto, com esse formato, ele tem 2 semanas, se muito. Você está dizendo que é igual aquelas banquinhas de aeroporto, que você vai passando, vem aqui, tem um brinde para você. Isso. Se irrita profundamente, você está atrasado. Isso. Eu vou dar um dado adicional para isso que você acabou de dizer com um brilhantismo. A carga tributária brasileira, ano passado, 33,7% do PIB. Desses 33,7% do PIB, 22% é arrecadação federal. Olha a concentração da arrecadação federal em mãos do governo central. Isso... desculpa. Pode falar. Isso tende a piorar com esse conselho, porque a gente sabe que por mais que... essa é a briga do Tarcísio, do Zema lá em Minas. Não dá para ficar simplesmente... pega a minha arrecadação, leva para o conselho, depois você vai dizer... Eu vou pedir uma explicação de vocês. Tem lógica, né? Que todo mundo fala assim, o Brasil funciona assim, os estados eles geram riqueza, arrecadam e aí vai tudo para o governo federal e ele redistribui. É assim com o ICMS e o ISS? Não, esses ficam direto. Ficam direto. Não vão, esses então não vão. E o ICMS vai para o município, mais importante a nível estadual. Ele paga a conta do governo do estado, ele paga 90 e tantos % da conta do governo do estado, de qualquer estado do Brasil. Quer dizer, para outros estados do Brasil depende de repasse do governo federal. No fundo... Aqui São Paulo é o contrário, né, Daniel? São Paulo é o contrário. Federal, uma coisa meio marxista, né? Vai para um conselho e aí vai para cada um conforme a sua necessidade e vem de cada um conforme a sua potencialidade. Estados Unidos é o seguinte, uma cidade está com problema, se vira. Exato. Cria riqueza você e se vira. Detroit foi praticamente destruída, né? E agora está se reerguendo, né? Mas é assim lá. São Paulo aqui, Pavinato, a cada R$100 que o Estado de São Paulo arrecada entre todos os impostos, sabe quanto que fica em São Paulo, de fato? Quanto que é usado em São Paulo? R$7. R$7. É um absurdo. 93 vão embora, nunca mais voltam. Essa é a realidade. Então, por isso que essa discussão de pacto federativo é aonde o bicho pega em qualquer discussão de Mas essa solução que o Tarcísio está propondo, ela ajuda? Ela resolve? Ele parece o que ele está propondo? Primeiro, precisa explicar para as pessoas, então, alguém de vocês coloca aqui, então, qual é a proposta do Tarcísio quanto a esse conselho? Esse conselho não vai virar, parece. Em resumo, a proposta dele, porque acho que o voto que está lá na proposta hoje, no texto hoje, cada estado tem um voto. Cada estado tem um voto. Então está todo mundo igual na mesa, né? A proposta do Tarcísio, do Zema, peraí, os estados com maior população, têm que ter um peso maior quando forem decidir essa questão do rateio, da distribuição dessa riqueza que foi arrecadada centralizadamente nesse conselho. Então, assim, é essa que é a discussão hoje. Se os estados vão arrecadar, parece que surgiu essa proposta agora também, os estados vão continuar arrecadando, retendo e depois redistribuindo, né, o excesso da forma como for pactuado.